Olá pessoal, me chamo Cleiciane Dias, sou consteladora familiar, mentora sistêmica, palestrante e treinadora sistêmica. E hoje eu vou falar sobre a constelação. O que é constelação? Muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre essa ferramenta maravilhosa. E eu estou aqui para explicar melhor para vocês o que é, como funciona e qual é a dinâmica que eu uso na constelação familiar e individual. Bom, a constelação familiar ela foi criada por Bert Hellinger depois de todas as experiências que ele passou, que ele vivenciou e também diante de estudos. E aí saiu essa ferramenta que hoje está ajudando muitas pessoas a transformarem suas vidas, assim como fez com a minha. Tanto é que hoje eu sou consteladora familiar, já atuo com a constelação há 8 anos e muitas pessoas que já passaram pela constelação através de mim tiveram resultados muito favoráveis. E é claro, gente, deixando bem claro que a pessoa ela tem que fazer a parte dela também, lógico, né? Então vamos lá. A constelação familiar ajuda nós a observar, a identificar aquilo que está por trás dos nossos desafios, dos problemas, das dificuldades. Aquilo que hoje nós estamos identificando como uma barreira em nossas vidas, a constelação familiar nos ajuda a olhar para essas questões de forma mais profunda, mas trazendo à luz da nossa consciência aquilo que nós precisamos saber, o que é necessário para poder a gente vencer e colocar em prática de uma outra forma, ter uma outra visão sobre aquela dificuldade. E está muito ligado, sim, ao nosso sistema familiar, à nossa origem. Então, quando nós estamos aí diante de algo que está muito difícil, que você não consegue identificar o que está acontecendo, seria muito bom você olhar para isso. De repente, tem uma ligação com uma vivência, uma experiência que você passou lá na infância, com seu pai, com a sua mãe, ou padrões que vêm de gerações anteriores, da ancestralidade. E a constelação traz todo esse movimento, que é um movimento de alma, como deixou dito por Bert Hellinger. Então a constelação familiar vai ajudar muito a você se desenvolver, porque traz o autoconhecimento de uma forma bem mais clara, bem mais desenvolvida. É olhar para dentro e identificar as imagens que foram construídas diante de situações que geraram traumas, bloqueios, que geraram todas as crenças limitantes que hoje te impede de dar um passo adiante. Na constelação familiar, trabalha-se em todos os pilares. Por quê? Porque essas crenças, elas podem influenciar, sim, em todas as questões da nossa vida, em todos os pilares. Então, pode trabalhar questões relacionadas a relacionamento amoroso, as relações interpessoais, relações com o pai, com a mãe, com a família em geral, o financeiro, o profissional e tantas outras questões que podem sim estar identificada alguma situação que você vivenciou dentro desse sistema, dentro desse clã familiar e que você pode hoje desenvolver de uma outra forma, compreendendo, tendo clareza do que aconteceu, identificando essa origem, de onde vem essa questão, de onde vem essa dificuldade e assim através da compreensão, que é o movimento que é feito através da constelação familiar, você vai ressignificando essa crença limitante para algo que seja favorável, porque você vai mudar as imagens internas que você tem sobre algo, que é essa identificação. Então, a partir da ressignificação, você vai conseguindo ter um olhar diferente e é claro que a partir daí as soluções ficam muito mais claras. Então, a constelação tem a base nas leis de amor que Bert Hellinger nos trouxe, que é a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio entre o dar e receber. A hierarquia é o respeito que a gente deve ter por aqueles que vieram antes. Então, as pessoas que vieram antes do nosso sistema, né, nós devemos esse respeito
saber o lugar de cada uma dessas pessoas na nossa história, assim como isso nos traz a consciência também de qual é o nosso lugar dentro desse clã familiar. O pertencimento é onde eu consigo identificar o meu pertencimento dentro desse clã familiar, porque quando isso está em desequilíbrio, há exclusões dentro do sistema. E quando eu olho para as questões e que identifico que há exclusões, eu tenho a oportunidade, através da lei do pertencimento, de incluir essas pessoas ou situações ou fatos que foram excluídos. Por exemplo, a questão de situação, de um fato. Quando eu acabo querendo esconder algo, que isso dói em mim, que eu preciso fazer um movimento diferente, mas eu coloco isso para debaixo do tapete, eu estou excluindo. Só que isso está guardado. Então, em algum momento, isso vem à tona, para que nós possamos olhar para isso e resolver da melhor forma possível. Então, não adianta ficar fugindo daquilo que a gente tem que se trabalhar, porque vem à tona. E porque fica reverberando no nosso sistema, e isso gera o quê? Compensações. Então é muito importante a gente olhar para a lei do pertencimento para poder a gente estar em equilíbrio com essas leis do amor. E também o equilíbrio entre o dar e receber. Nas relações, esse equilíbrio é muito importante. Eu dou e também recebo. E não é uma troca, né? Não é uma troca. É uma questão mesmo de saber, de identificar conscientemente se aquilo que eu estou dando, eu não estou dando demais e não estou recebendo. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de dizer não e que quer agradar todo mundo, normalmente vai por esse caminho. Então ela dá demais, ela doa demais. E isso chega a um certo tempo que ela acaba se cansando, porque ela vê que ela não está recebendo também. E isso traz uma dificuldade de receber. E aí a gente, através da constelação, a gente pode identificar o que está acontecendo, fazer essa ressignificação e fazer um movimento diferente conscientemente, porque vem de dentro para fora. E aí dá para fazer esses ajustes da melhor forma possível. Você entendendo, compreendendo, então você vai entrar em equilíbrio com essas leis de amor, essas leis de ordem, dentro do seu sistema familiar, dentro de você internamente, conscientemente, você vai ajustando e equilibrando para que você possa cada vez mais dar passos firmes na sua vida. A dinâmica que eu uso na constelação individual é relacionado com os bonecos na água. Então aqui eu trago os bonecos para vocês terem uma ideia de como funciona, né? Dentro de uma questão específica que você vai trazer para mim, eu vou falando para você pegar os bonecos que são identificados com aquele personagem que vai ali representar alguém ligado à sua questão, e aí você vai colocar na água, e daí é que começa todo o movimento da constelação, né? E é algo assim que eu vejo de forma tão tranquila quando você está aberto, quando você quer realmente fazer mudanças, quando você quer enxergar o que está te incomodando, para que você tome a autorresponsabilidade de fazer essa mudança, porque é interessante, né? A gente dá passos para o nosso autoconhecimento, que é o caminho para o nosso crescimento maior, que é o caminho para que a gente possa resolver o que está aqui doendo tanto, que está inflamando o nosso sistema emocional, né? Que está trazendo aí resquícios também de padrões familiares, que isso não está dando resultado tão bom assim. Então, através dos movimentos que esses bonecos vão fazendo, que em ressonância com o seu campo morfogenético, onde existe todas as informações necessárias para das vivências já experienciadas, é que o campo faz esse movimento. Tem essa ressonância com a sua energia, ressonância com a energia da água. Então, os bonecos, dependendo da posição que eles se apresentam, a constelação vai trazendo aí conscientemente aquilo que precisa ser trabalhado.
Eu também trabalho com a constelação familiar em grupo, essa é presencial, mas a constelação individual com os bonecos eu faço tanto presencial quanto online. Então, é isso, e que essas informações cheguem até o seu coração de forma bastante leve, que você possa olhar para a constelação de uma forma diferente, lembrando que uma observação muito importante: a constelação familiar não tem nenhuma ligação religiosa, ou seja, com nenhuma religião, tá? É uma dinâmica voltada ao autoconhecimento profundo para que as pessoas possam trazer à luz da sua consciência um novo caminho, novas soluções, vivenciar novas experiências, co-criar novas realidades, ou seja, uma grande oportunidade de se autoconhecer.